11 pessoas são colocadas à prova em um game show mortal para enfrentarem seus piores pesadelos, num jogo de vida ou morte, e assim o ganhador levar o prêmio de $1 bilhão. E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, o filme da vez é de ação e ficção científica chamado Mafia Survival Game, de 2016. No ano de 2072, um popular game show conhecido como Mafia chamou a atenção do mundo inteiro, mas ninguém sabe quem é o verdadeiro criador. O jogo sempre começa com 11 pessoas, onde 9 são civis e 2 são da máfia. Os civis precisam descobrir as identidades dos que são da máfia para ganhar o jogo votando nos suspeitos. Porém, os que são da máfia podem matar qualquer competidor civil em sua vez de jogar. Qualquer lado vitorioso levará para casa como prêmio $1 bilhão. E as pessoas que forem eliminadas terão uma morte horrível. Depois de atribuir a todos os seus papéis, o criador fala para as pessoas se apresentarem, começando com um velho senhor que se chama Luca, onde é rapidamente revelado que ele na verdade é um homem de negócios muito rico que está ali apostando tudo, incluindo sua própria vida, pois se cansou de suas rotinas. A única família que ele tem são seus filhos, que o estão esperando morrer para levarem todo o seu dinheiro como abutres. O que eles não sabem é que Luca já se livrou de toda a sua riqueza e eles não receberão um único centavo sequer após a sua morte. O seguinte jogador é um homem chamado Eli. Ele afirma que não tem nada a perder, pois foi diagnosticado com câncer que vai acabar com sua vida em apenas 3 meses. Ele decidiu entrar nesse jogo para ganhar dinheiro para sua família antes de morrer, mas sua esposa só quer que ele fique com ela nos seus últimos dias em vez de morrer na frente do mundo. O locutor então começa a apresentar o terceiro e quarto jogador, mas diz que esses são 2 criminosos perigosos, que decidiram jogar este jogo para reconquistarem sua liberdade. O mais jovem se chama Ivan. Ele garante a todos que foi falsamente condenado, mas isso só faz com que o outro criminoso, chamado Mr. Butcher, ria da cara dele. Os demais começam a se apresentar também, e assim como os concorrentes anteriores, todos eles afirmam ser nada mais do que civis inocentes. Quando todos terminam de falar, o locutor começa a contagem regressiva imediatamente, enquanto os jogadores devem agora votar em quem eles acham que faz parte da máfia do game. Isso causa discussões entre os competidores, enquanto eles trocam insultos entre si. Mas uma mulher chamada Mary fala para todos deixarem de perder tempo. Como ninguém tem ideia de quem são os da máfia, ou seja, os assassinos, a garota decidiu seguir suas primeiras impressões e acusa um homem cujo nome é Kirill. Um outro homem, chamado Peter, concorda imediatamente com ela e diz a todos para votarem nele. Mas isso é rapidamente interrompido pelo Mr. Butcher, que reconhece Mary de um programa de TV. Ele também lembra que Peter era famoso por perseguir a mulher como seu fã número 1, fazendo assim ele acreditar que eles são cúmplices ali. É então rapidamente revelado que Mary era na verdade uma dançarina popular, mas sua carreira foi destruída por um acidente que a deixou incapaz de andar. Sua fama desapareceu rapidamente depois de perder a capacidade de dançar, e ela não conseguiu dinheiro para obter as próteses que precisava, pois eram muito caras. Isso então não lhe deu nenhuma outra escolha a não ser entrar no jogo da máfia, pois era a única maneira que ela encontrou para recuperar sua vida. Percebendo que seus disfarces foram descobertos, Peter admite que isso é verdade, mas garante aos jogadores que eles não estão trabalhando juntos como máfia. As pessoas acham isso difícil de acreditar e então começam a votar na mulher todos juntos, fazendo assim Mary culpar Peter por tudo isso enquanto cai em lágrimas. O homem tenta salvar a garota, dizendo para todos que ele é um dos da máfia do jogo, mas ninguém acredita nele e Mary é rapidamente escolhida. A mulher então é forçada a revelar sua verdadeira identidade levantando a mão, e os outros ficam chocados ao descobrirem que ela na verdade era somente uma civil. A cadeira da mulher começa a se mover aproximando-se da esfera negra no centro e eventualmente consumindo todo o seu corpo, que faz com que ela fique inconsciente. Mary é rapidamente levada para um lugar cheio de chuvas e nuvens de trovoada, onde os relâmpagos caem furiosamente do céu. A energia começa a perseguir a mulher enquanto ela corre desesperadamente pela floresta. Por fim, Mary se depara com um penhasco e então é forçada a pular, porém mesmo assim ela não consegue escapar e a energia acaba matando no final. Seu corpo real é transformado em pó dentro da esfera negra, enquanto a cadeira vazia é puxada de volta para a plataforma, fazendo com que todos os outros jogadores percebam que esse pode ser eventualmente seu mesmo destino. O criador não se impressiona com nada do que aconteceu, pois a noite começa a cair e isso permite com que as máfias do jogo escolham um civil sem que os outros saibam para ser o próximo a ir para a esfera negra. Quando as luzes voltam a aparecer dentro do prédio, as máfias já tinham escolhido alguém para ser morto, e é rapidamente revelado que a próxima vítima será o Mr. Butcher. Isso faz com que ele fique furioso enquanto grita irado contra os outros jogadores. Peter parece estar feliz com o resultado, pois culpa o criminoso pela morte de Mary. Logo em seguida, o homem também é levado para dentro da esfera negra, quando então acorda dentro de um grande prédio onde várias pessoas estão torcendo nas varandas. O criminoso rapidamente percebe que está em perigo quando 2 homens vêm se aproximando na intenção de atacá-lo. Eles então começam uma luta usando suas armas. Porém, Mr. Butcher é capaz de revidar quando ele começa a lutar sujo e consegue eliminar um de seus oponentes. No entanto, os inimigos rapidamente se regeneram e continuam lutando, não importando quantas vezes o homem consiga os transformar em pó. Depois de muitas rodadas de batalha, o criminoso acaba conseguindo se livrar dos oponentes permanentemente, enquanto ele ruge furiosamente para a multidão que o assistia.
Todos os prisioneiros no mundo real, vendo a luta dele, aplaudem sua bravura, enquanto Mr. Butcher pensa ter ganho, mas o demente anda para trás e tropeça em algo, fazendo bater sua cabeça em vergalhões no chão, assim morrendo como um tolo na frente de todos. Voltando ao jogo novamente, os jogadores agora devem voltar pela segunda vez para descobrirem as verdadeiras identidades das máfias. O cronômetro então logo começa a contagem regressiva como antes, e um homem conhecido como Constantine afirma que sabe quem são as máfias. Ele revela que tem uma mutação em seu cérebro que lhe permite ver o futuro, e ele usa sua capacidade para trabalhar como consultor anticrise para as grandes empresas. Constantine fala para todos que Peter é a máfia infiltrada entre eles, pois foi ele quem matou o Mr. Butcher, o escolhendo para vingar a morte de Mary. Embora a lógica pareça fazer sentido, as pessoas têm dificuldades em acreditar na palavra dele. Quando, para a surpresa de todos, Peter realmente concorda com a acusação dele. Todos então começam a rir da tolice dele, mas Peter rapidamente fala que Constantine também é máfia. Isso então faz com que todos comecem a votar nos dois ao mesmo tempo, porém Peter eventualmente recebe a maioria dos votos como o principal suspeito. Ele começa a rir em baixo tom e diz aos jogadores que eles cometeram um erro, pois logo é revelado que ele também não é nada mais do que um civil. Logo em seguida, a cadeira começa a levar o homem para a Esfera Negra, mas Peter, por outro lado, está feliz que ele poderá se juntar à mulher que amava, Mary. A Esfera Negra o leva para um vasto oceano, onde ele acorda dentro de uma pequena embarcação. Ele tenta remar para sair da situação, mas o criador do jogo, vendo isso, rapidamente faz um buraco dentro do barco que começa a se encher rapidamente de água. Para piorar ainda mais, inúmeros tubarões começam a aparecer dentro do oceano ao redor do homem, que fica sem ter para onde ir. Peter, percebendo que não vai conseguir chegar em terra com seu barco daquele jeito, decide apostar em uma ideia, onde ele usa o remo quebrado e golpeia um dos tubarões. Isso faz com que ele sangre dentro da água, atraindo assim os outros tubarões para o atacarem. Eles então rapidamente começam a devorá-lo, rasgando-o em pedaços, enquanto Peter vê a chance e pula na água, tentando desesperadamente nadar para longe em direção à estranha ilha. Porém, quando ele está perto de chegar, ele rapidamente percebe que todas as terras estão desaparecendo. Assim que os tubarões terminam de comer sua presa, vão direto para o humano. Percebendo que está prestes a ser morto, Peter começa a ver a mulher que ele tanto amava e em seguida é devorado pelos tubarões. Como os jogadores ainda não conseguiram encontrar a máfia depois de 3 civis morrerem, o jogo permite que as pessoas votem mais uma vez antes da escuridão chegar. Então um homem de meia idade chamado Walter rapidamente é revelado que ele na verdade é um oficial de alto escalão do exército com inúmeras experiências de batalha. No entanto, ele tinha se tornado psicologicamente instável depois de perder todos os seus homens no campo de batalha, onde ele acredita que é o único culpado. Walter então começa a falar com um criminoso sentado ao seu lado, pois despreza as pessoas que desobedecem à lei, mas Ivan continua dizendo a todos que é inocente. A conversa deles é rapidamente interrompida por uma mulher chamada Larissa, que acha que o oficial está sendo somente um valentão contra o rapaz, o que faz com que o soldado revele o verdadeiro crime de Ivan. Ele fala que o jovem era um recém-formado que estava comemorando ao lado de seus amigos, mas eles irresponsavelmente bateram seu veículo contra uma parede. Ivan conseguiu sobreviver ao lado do motorista, mas 2 de seus amigos foram mortos dentro do carro durante a explosão que acabou por levá-los ao tribunal. Infelizmente, todas as testemunhas afirmaram que era Ivan que dirigia aquela noite, o que fez com que ele fosse imediatamente condenado à prisão. O jovem implora desesperadamente que os outros competidores acreditem nele, enquanto o oficial começa a discutir com Larissa e suspeita que tanto Ivan como a mulher sejam máfias. Ele rapidamente vota na mulher enquanto tenta convencer os outros a fazerem o mesmo, mas seus comportamentos erráticos só o fazem parecer muito suspeito. Como resultado, isso faz com que todos os outros votem nele e, eventualmente, sentenciem o oficial para ser levado à Esfera Negra, enquanto ele grita furiosamente para todos os jogadores, quando se descobre que ele também era somente um civil e diz a todos que eles irão morrer também. Logo a cadeira começa a levar o comandante para a Esfera Negra e em seguida o enviando para seu pior pesadelo, assim como foi com todos os outros antes dele. Walter é colocado em uma realidade onde ele está comandando todos os seus soldados, mas os homens rapidamente são emboscados pelos inimigos e mortos um por um, deixando-o como um único sobrevivente. O oficial corre para enfrentar os oponentes sozinho enquanto tenta salvar seus homens, mas é forçado a testemunhar a carnificina causada por sua incompetência. Antes que Walter tenha tempo para se lamentar, ele é rapidamente cercado pelos inimigos no prédio e acaba sendo morto pelas balas, assim como seus companheiros. Após a morte do oficial, chega a vez da máfia escolher outra vítima enquanto todos esperam em ansiedade pelos resultados. Quando então o locutor diz às pessoas que a máfia escolheu Larissa como a próxima pessoa a ser morta, mas a mulher não parece ter medo. Acontece que Larissa costumava ser uma esposa fabulosa que tinha um ótimo marido, mas ela lentamente destruiu tudo quando ela começou a entrar no vício da bebida. Seus hábitos acabaram com seu casamento, fazendo com que sua família a abandonasse, o que acarretou nela ficando sozinha dentro de seu próprio apartamento por muitos anos. Porém, isso tudo acabou um dia quando ela dirigia na rodovia e viu um acidente acontecer na frente dela, onde ela conseguiu salvar um jovem que acaba por ser Ivan. No entanto, Larissa também revela que foi responsável por destruir a vida do rapaz, pois ela recebeu muito dinheiro para acusá-lo falsamente de ser o motorista causador do acidente. Ela então pede perdão ao jovem por causar-lhe tanta dor, e surpreendentemente Ivan decide perdoá-la apesar de tudo que ela fez.
Logo em seguida, sua cadeira começa a levá-la para a Esfera Negra, enquanto se prepara para mandá-la para seu pesadelo. Larissa é levada para o céu dentro de um avião de voo comercial, mas rapidamente percebe que a aeronave está indo diretamente para uma enorme e sinistra tempestade. Nas nuvens começam a crescer tentáculos como se estivessem com vida própria, onde eventualmente puxa o avião e começa a destruí-lo. A comissária diz a Larissa para não se preocupar, quando então ela é subitamente puxada para fora pela diferença de pressão, onde todo o avião estava se rasgando, fazendo com que todos entrassem em pânico. As nuvens cercam o avião, em seguida o contorcendo todo, deixando-o em pedaços enquanto mata todos os que estão dentro. Após a morte de Larissa, restam apenas 6 jogadores e as pessoas ainda não encontraram nenhum que era da máfia. Quando então Kiro pensa que o suspeito é Ivan, pois deve ter reconhecido Larissa desde o começo e a matou por sua própria vingança. Quando então uma jovem chamada Katia discorda, achando que também pode ser Constantine, quando ele contou a todos para votarem em Peter no início, que acabou por ser um civil. Surpreendentemente, em vez de discutir, Constantine apenas conta à mulher uma de suas profecias, onde ela precisará ir em direção a uma forma triangular quando não tiver para onde correr. Logo, a votação começa e as opiniões do povo se dividem entre Ivan e Constantine, gerando assim um empate. No entanto, o que os competidores não esperavam era que Constantine votasse em si mesmo no final. Isso o força a revelar que na verdade ele é um dos da máfia do jogo. Então logo em seguida é levado para a Esfera Negra, assim como as outras vítimas foram. Constantine é levado para uma escada escura, onde ele encontra um monte de espelhos pendurados e na parede. Ele olha e fica chocado ao ver-se envelhecendo rapidamente. Isso faz com que ele tussa continuamente e caia no chão, morrendo rapidamente pelo processo de envelhecimento, mas ele não parece ter medo. Quando então ele diz a todos que isso fazia parte de seu plano, pois ele mudou com sucesso o curso do jogo do seu destino original. Ele afirma que o criador acabará perdendo por causa do que ele fez, já que os jogadores destruirão a existência daquele jogo no futuro. Constantine então eventualmente morre no chão, mas o locutor não presta atenção às ameaças dele e logo começa a próxima rodada, onde a máfia escolhe outro civil para matar. Quando as luzes voltam para dentro do prédio, o locutor revela que quem foi escolhido dessa vez foi Ivan. Mesmo que o jovem esteja prestes a morrer, ele percebe que já venceu, pois conseguiu recuperar sua inocência na frente de todas as plateias que assistiam e a pessoa mais importante para ele, sua mãe. Todas as pessoas assistem com tristeza quando Ivan é levado para a Esfera Negra da Morte, onde ele é colocado em uma cela de prisão para ser executado apesar de sua inocência. Porém, dentro da visão dele, ele consegue ver sua mãe uma última vez, onde ela mostra seu orgulho em relação ao seu filho. Quando Ivan vê essa expressão no rosto de sua mãe, ele finalmente consegue ter coragem para enfrentar seu pesadelo de morte, quando todas as armas disparam contra ele, o matando no processo. Então, depois que Ivan se foi, restam apenas 4 jogadores, o que significa que eles não podem mais errar no processo de votação. Porém, todos parecem estar mais confusos do que nunca. Ela acusa Kiro de trabalhar junto com Katia, pois os dois parecem ser excessivamente próximos um com o outro, levando-o a pensar que eles tinham um caso. Acontece que na verdade eles se conhecem desde algum tempo, onde se conheceram em um bar antes de tudo isso acontecer. Kiro então logo nega a suposição de que eles possam estar conspirando juntos. Com essa acusação, Luca acredita que seus destinos estão todos nas mãos do casal. E na sua vez de escolher, Katia é incapaz de tomar qualquer decisão sobre quem ela vai votar para um desempate. O cronômetro então se esgota e, como ninguém foi escolhido, o jogo é forçado a escolher uma vítima aleatoriamente, que acaba por ser a própria Katia. Porém, logo em seguida é descoberto que ela também era apenas um civil. A mulher pede desculpas por ter falhado com todos os jogadores, quando então sua cadeira começa a ser levada para a Esfera Negra. Mas Kiro consegue sair no último momento e se agarra desesperadamente à cadeira dela. Isso faz com que ambos sejam levados para a Esfera Negra, enquanto o criador somente observa com curiosidade, já que isso nunca aconteceu antes nos jogos anteriores. Então os dois são rapidamente movidos para um local misterioso, onde Kiro recupera sua consciência e percebe que eles estão em pé em cima de nada além de que vidro. Ele diz para Katia não ter medo e começa a caminhar em direção a ela, quando rapidamente vê que todo o piso estava começando a rachar. Percebendo que o tempo está se esgotando, Kiro imediatamente corre em direção a ela, enquanto o chão vai se quebrando em pedaços bem debaixo de seus pés. Ele consegue alcançar Katia bem a tempo, mas eles são forçados a pularem no último instante e caem no abismo. Quando Kiro finalmente acorda, ele fica surpreso ao ver que eles estavam vivos, mas descobre em seguida estarem completamente perdidos. No entanto, eles dois logo veem um triângulo que Constantine falou e percebem que deve ser a única saída. Os dois então seguem em direção às rochas quando Kiro rapidamente percebe que algo estava errado, pois vários tentáculos começam a cercá-los. Isso faz com que eles corram imediatamente enquanto tentam desesperadamente fugir dos tentáculos bizarros. Os dois eventualmente passam pelas rochas e entram em um grande campo, quando de repente vem um monstro gigante feito de lava que começa a rastejar em direção a eles. Kiro fala para a garota se esconder enquanto ele corre para enfrentar seu pior pesadelo. Ele faz com que o monstro ataque repetidamente usando suas enormes garras, mas eventualmente se esquivando de todos. Rapidamente ele percebe que a criatura tem uma fraqueza com a luz do sol que o faz evaporar ao entrar em contato com ela. Kiro com isso é capaz de pensar em um plano ao ver um colar amarrado à criatura. Ele então rapidamente corre em direção a ela, subindo em seguida pelo seu braço, conseguindo assim pular e agarrar o colar, enquanto a criatura furiosamente se lança para agarrá-lo. Kiro aproveita a chance e reflete a luz em direção ao monstro, assim conseguindo derrubar a criatura e em seguida queimando todo o seu corpo, o transformando em pó.
Ele então pega o colar e o coloca num mecanismo que completa o quebra-cabeça numa escultura estranha na rocha, fazendo assim com que eles sejam cercados e consumidos por um tornado que eventualmente os leva de volta para onde o criador do jogo está. Por outro lado, o anúncio diz ao público que o jogo acabou, pois a pessoa da máfia ainda estava viva quando resta apenas um civil, sendo a vez dela de escolher quem morreria, significando então que a máfia ganhou. No entanto, para Kiro e Katia, este não é o verdadeiro final, pois o criador explica que tudo isso fazia parte de seu plano desde o início, onde ele propositalmente permitiu que Kiro escapasse de sua cadeira para ver o impossível acontecer dentro do jogo, pois as pessoas estavam se cansando dos mesmos resultados dentro do jogo. Ele em seguida também revela que seus corpos ainda estão dentro da Esfera Negra, e diz que permite que eles vivam desta vez, porém avisa as pessoas que ele sempre será aquele que controla o jogo. Depois disso, mais tarde, Eli consegue retornar para sua casa e família, pois ele revela que ele é o homem da máfia do jogo que tinha ganho o prêmio, o que lhe permite deixar $1 bilhão para seus filhos e sua esposa antes de morrer pela sua doença. Porém, o que as pessoas não lembram é que Constantine estava certo sobre mudar a história, pois Kiro planeja entrar novamente no jogo para que ele possa finalmente acabar com todo aquele show bizarro que usa a vida das pessoas como entretenimento. Obrigado por assistir, e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!